Finally, a production music library that's better than the demo. Extreme cuts from BRG sounds like this. TVM Net, o mundo passa por aqui. Oferecimento Açougue e Supermercado do Gordo, bairro Bela Vista, 3256-2589. Uma marca Linda Nor Loser. Olá, internautas da TVM Net. Depois de muito tentar agendar, marcar muitas vezes, chegou a hora que a gente esperava, porque nós vamos saber um pouquinho mais da cultura italiana. Nós temos uma história muito bacana e curiosa para contar para vocês de uma cidade aqui do Espírito Santo. Nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso, onde todos nós estamos vendo, esse lugar lindo, maravilhoso, perto de coqueiros, casarões e muito mais. Nós estamos aqui no distrito de Aracruz, em Guaraná, com meu amigo Natálio. Depois de muita tentativa, consegui agora. Agora você estava ensaiando com o pessoal da igreja, tocando violão. Enfim, muito atarefado por esses dias. Seja bem-vindo aqui na TVM Net, Natálio. Obrigado, Marcão. Obrigado, internautas da TVM Net. É isso, Marcão. Um pouquinho dessa correria, mas quanto à sua curiosidade que você colocou, quanto à sua questão assim de saber, é um fato inusitado e curioso também, porque muitas pessoas têm um nome e sobrenomes parecidos, porém não sabem que são parentes, ou às vezes fica em dúvida, né? Quando você chega e vê alguém com um sobrenome parecido, aí você acaba perguntando, você é parente de alguém que mora em tal cidade, assim? Não, que meus parentes não são daqui. Porque um dia eu estava lá no estúdio da rádio, a gente estava, eu estava mandando alô, e eu falei um sobrenome, falei assim, que estranho aqui no Espírito Santo, que a gente, uma pessoa tem um nome que não é um nome muito popular, tipo Franciotti, que até tem as pronúncias, cada lugar tem uma, né? E a gente fica curioso, porque será que são todos eles parentes? Como que funciona essa forma para eu saber de repente eu tenho algum parente aqui, não sei, como que é? Pois é, Marcão, a cultura italiana, ela se desenvolveu muito no Espírito Santo e aí foi se desmembrando de forma muito... entrando em contradição com eles mesmos. Por quê? Quando eles vieram da Itália, eles vieram assim, fugindo de uma situação, digamos assim, no Brasil seria ditadura militar. E lá foi pós-guerra. Então eles vieram para o Brasil. Só que eles não tinham estudo e não tinham conhecimento da língua portuguesa. Quando chegaram, os navios iam se atracando e também, antes de chegar nos portos, eles saíam nos pequenos barcos e já iam para locais diferentes, né? Por mais que eram da mesma família, mas já tinha lá seu jovem que era de 18, 19 anos, que não estavam tão presos ao pai e à mãe. Quem geralmente ficava com o pai e a mãe eram os filhos de 14 anos, 15 anos, 16 anos. Quem já tinha mais de 18 a 20 anos acima, eles já iam construindo sua vida fora dali, até porque eles conheciam outras pessoas dentro do navio, acabavam casando, namorando por lá mesmo. E o curioso é que quando eles chegavam em determinados locais, iam fazendo registro, e no Espírito Santo se conta de 2 portos que receberam, o de Vitória e o de Aracruz, Santa Cruz, né, que foi o berço de toda a colonização. Pelas pessoas que estavam no porto, não conhecer a língua deles, começavam a fazer o registro, mas faziam o registro diante daquilo que eles entendiam, né? Um exemplo você deu aí, né? Franciotti, seria o Fanchiotti, né? Fanchiotti. E determinados locais, alguns colocavam 2 Cs e H, outros colocavam um C e o H. Mas mesmo sendo esse com C e com H, então, determinantemente são parentes, né? São parentes, porque vêm no mesmo navio, vêm da mesma circunstância, porém chegam lá e foram fugiram das suas raízes, dentro do próprio navio ali já começaram a fazer, casar, arrumar namoradas, foram se desmembrando, só que quando chegaram, tiveram essa questão do pessoal que estava no porto, que eram brasileiros e portugueses, né, digamos assim, iam registrando sem saber, faziam várias histórias diferentes. Tá, e aí quem está lá no sul, quem está no norte, são parentes? Se forem buscar, se você tiver curiosidade de conhecer suas raízes, você vai perceber que são todos no mesmo local. Por quê? As regiões que vieram da Itália para cá eram bem poucas. Foram a região que mais foi atingida pela guerra. Então você vai ver ali a região do Friuli, Lombardia, Trento. E aí você vai perceber também que os navios, em sua grande maioria, os primeiros, né, o Adrian, o Birmania, o Sofion, eram os únicos navios que chegaram. Depois sim vieram os outros devido à história de conquista que tiveram no Brasil, né? Mas se buscar o enredo de toda a história, vão perceber que vieram no mesmo navios, os avós são os mesmos,
né? Se você buscar a árvore genealógica, são os mesmos. E se você acessar em sites mesmo, você vai começar a encontrar brasões. E aí, pelos brasões, fica mais fácil de você identificar. Porque você não vai achar diversos brasões de uma família. Por exemplo, se você procurar o brasão da família Tessarolo, é um único brasão. Tanto no Espírito Santo, como em São Paulo, e no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então é um único brasão. Só que são Tessarolos com dois R's, Tessarolo com dois S, Tessarolo com dois L's. São todos diversos. Mas só pode criar um brasão por cada família. Então, para se fazer um brasão, precisa ir à Itália, pedir o recurso, pedir cidadania. Aí, quando chegar lá, vão perceber que realmente era uma única família que vieram, se distribuíram por aqui pelo Brasil e foram assim, formando famílias que acham que não são parentes. Quero dar um exemplo bem claro que aconteceu, mas aí já de portugueses, só para entender. Houve um encontro nacional no Brasil da família Garcia. E existe um porém. A família Grace, né? Grace e Garcia era a mesma família, né? Só que juntou com portugueses. Então, como fundiu alguém português com alguém italiano, surgiu assim uma família vasta. E as pessoas não sabiam, né? Inclusive tem até um repórter, um jornalista bem famoso, o Alexandre Garcia, faz parte dessa família. E tudo surgiu de acordo com ele. Porque quando ele foi buscando a história, ele é curioso, dele, né? Ele é curioso. Quando ele foi buscar fazer o encontro da família, foi que surgiu esse conhecimento. E daí começou a se espalhar. As pessoas começaram a buscar no Brasil mesmo aonde estavam as famílias, de onde saíram dos postos, saber quem era, de onde vem. Até porque, para você conseguir a cidadania, você precisa provar que alguém veio da Itália. Agora chega comigo aqui perto dessa lente aqui. Uma curiosidade para você, internauta. Então tem irmão casado com primo, primo casado com tia, quem sabe até pai com filho. Isso pode acontecer, não pode? Pode. Muitas vezes os italianos, eles também têm esse lado de que, vocês vão perceber bastante pela minha corzinha aqui, né? Eles não permitiam que os filhos deles se casassem com pessoas mais escuras. Então, o que eles faziam? Bom, se eu cheguei aqui e tem alguém que eu conheço ali que é meu parente, olha, vamos fazer o casamento desses dois, né? Então, primo com primo muitas vezes se casaram. E aqui na região onde nós estamos em Guaraná, não é uma ou duas famílias, são diversas famílias. Pois é, Marcão, se você desejar, vou te levar no caminho da rota do agroturismo do município de Aracruz, e começando a entrar no portão do agroturismo, que começa aqui pelo Ribeirão de Sapê, Córrego Alegre, aqui é predominante a família Tessarolo. E nessa família existe casos de primos e casado com prima, alguém que foi tio, mas já distante assim, e acabou se casando. E ali tem aqueles que são irmãos e primos ao mesmo tempo, né? Formam uma família. Bom, e aí vem surgindo outras famílias, Suprani, Tessarolo, me fugiu outro sobrenome muito conhecido, mas nós vamos percebendo que eles fizeram um único conjunto. E quando você olha, até os traços, as características são as mesmas. Você olha para um e fala assim, ué, mas você é Aí você já sabe que é Tessarolo, porque tem as mesmas características. Os olhos, a altura, a estatura deles, são todas as mesmas. Agora não, mais recente não, porque o que aconteceu? Modernidade, as coisas vão acontecendo, os filhos saem para estudar, começou a chegar uns mais mulatinhos na família, né? Mas assim, é muito interessante essa história, porque você vai percebendo que há essa junção de familiares, né? Primos e primas principalmente, se fundiu muito. Bom, nós estamos aqui matando um pouquinho da nossa curiosidade com o nosso amigo Natália, tem muito mais coisas para falar. Essa primeira parte aqui então, com essa curiosidade com os nomes, mas eu tenho ainda muito mais para perguntar para esse cidadão que conhece muito de Guaraná e um tanto quanto maior ainda da Itália. Vamos falar sobre isso também.